Começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Oferecimento Instituto Cultural e Social Plenitude. Estamos localizados na Rua Doutor Sérgio Meira, 41, Barra Funda, São Paulo. Maiores informações no e-mail umbandaconsciente@gmail.com. No ar, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Salve, salve galera, aqui quem fala é Franz, em mais um Umbanda, Consciência e Juventude. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, aos sagrados orixás e agradecer por mais um ano. 2014 está indo embora, agradecendo todos os nossos aprendizados, todos os nossos desafios que fizeram em algum ponto, mesmo que de uma forma sutil, o nosso crescimento e evolução espiritual, o nosso crescimento e evolução comportamental, o nosso crescimento e evolução emocional. Então agradeço a oportunidade da Rádio Toque de Aruanda, de ter esse trabalho maravilhoso que é dar um canal para que as pessoas possam se manifestar. Agradeço a todos aqueles que vêm acompanhando o nosso programa. Agradecer aos meus orixás, guias, protetores, ao Instituto Plenitude, ao nosso irmão Flávio que está aqui, que entrou aí nesse projeto, ao nosso irmão Paul. Agradecer aos guias de todos vocês e nesse fim de ano pedindo renovação, né? Renovação que é talvez a maior busca que nós temos, e essas datas, data do dia 25, a data do dia 31, nos remete a um momento mais de esperança, nos remete a reflexões, nos remete a renovação, a esperança de uma condução melhor de nossas vidas, e os orixás estão aí nos conscientizando através das virtudes. A Umbanda está aí com trabalhos maravilhosos, com os nossos guias e protetores sempre nos dando boas conduções. Então, vamos iniciar esse nosso especial de fim de ano, especial de renovação, especial de recomeço, especial para que você pense e repense sobre o ano de 2014 e comece a projetar novos objetivos, novos horizontes, porque embora o seu caminho possa estar totalmente pleno em algum ponto, é bom sempre manter e renovar para que possamos sempre aprender mais. Tudo bem, Flávio? Tudo ótimo, Franz, irmão Franz, salve, salve, meus queridos irmãos de fé que acompanham aí o programa UCJ na Rádio Toques de Aruanda. Eu sei que, usando a gíria moderna, eu peguei o bonde meio que andando, mas já me sinto parte integrante do quadro do programa UCJ. Venho agradecer imensamente a oportunidade de poder dividir com vocês essas palavras, de poder atuar lado a lado com vocês sobre a bandeira da Umbanda. E aproveitando essa oportunidade, eu gostaria de agradecer aí a toda a nossa egrégora, gostaria de agradecer a linhagem dos Caveiras, sempre muito presente, meu querido padrinho Sr. José Pilintra e todos os outros guias que estão aí lado a lado, que se eu fosse nomear todos aí seria um programa inteiro, e fica expressa aqui a minha gratidão a todos eles, que se já com a ajuda deles a gente toma essas pauladas, né, durante o ano, imagina sem eles. E fazendo aí a retrospectiva, é um programa cujo tema é renovação. O primeiro passo para se renovar os conceitos, as ideias, é
fazendo as análises, as autoanálises a partir de um ponto de vista abstrato, sem rigidez. Então, chegou a época do ano da gente abrir aí as nossas caixinhas que temos no nosso inconsciente, subconsciente e pensarmos, será que eu fui realmente caridoso, o tão caridoso que eu poderia ser? O que eu fiz de bom para mim, para o meu planeta, para o centro que eu trabalho, para o solo sagrado onde eu giro? Será que eu dei o melhor de mim? Será que eu me comprometi com o meu campo mediúnico, o suficiente que eu deveria, o máximo que eu poderia? Então chegou realmente essa hora de nós colocarmos na mesa o que nós fizemos, a forma como que fizemos e, claro, sempre interagindo com os nossos guias, nossos mestres, os nossos mentores, rever se nós podemos fazer mais, fazer melhor no próximo ano, no próximo ciclo que se inicia, e é exatamente sobre esse tema que nós vamos conversar no programa de hoje. Agradeço você, querido irmão, que nos acompanhou durante esse ano, e é isso aí, chegou a hora de ver o que fizemos, como fizemos e o que podemos fazer para melhorar isso no ano que vem. Bom, esse ano foi um ano muito feliz para mim. Eu pude, de uma maneira consciente, ser acolhido pela Umbanda e acolher a Umbanda também. Para mim, um ano de muito aprendizado, um ano de muita evolução, onde eu pude perceber como é a dimensão desse trabalho, né? Desse trabalho que nós fazemos como umbandistas em benefício da assistência, em benefício das pessoas. A dimensão disso às vezes é muito, muito maior do que nós imaginamos, é muito maior do que a gente calcula num primeiro momento, né? E sem falar na multiplicação disso, né? Que uma pessoa que se torna mais consciente, que tem suas questões resolvidas, que se torna mais plena de amor, ela multiplica isso, né, no mundo à sua volta e faz o mundo, né, um mundo melhor. Então eu pude ter essa imensa satisfação de ter esse contato com a Umbanda e verificar o quanto que é importante a continuidade desse trabalho para esse amor pleno, não é? E nesse momento de renovação, então, é um momento de se perguntar, né, o que nós queremos para o próximo ciclo que nos aguarda, não é? Qual é o nosso próximo caminho evolutivo e o que mais, muito mais, nós temos para aprender. E falando no especial de fim de ano, hoje nós temos a convidada Fabi Cardoso, ela está aqui com a gente. Ela vai falar um pouco das ervas aí, o campo de atuação dela já fez um trabalho aí, um projeto comigo, e o campo de atuação dela é ervas, né? Ela a mãe da casa. E tudo bem, Fabi? Tudo jóia, super agradecida de estar aqui hoje. Eu vim trazer um pouquinho de informação e sugestões aí para que a gente tenha um modo mais consciente de como aplicar essa sabedoria toda das ervas, essa sabedoria energética que elas trazem, para que a gente possa começar aí um 2015 muito mais consciente, muito mais conhecendo nós mesmos, para que a gente seja melhores ferramentas aí para o ano, né? E é isso aí. Falando de renovação, a gente não pode esquecer do nosso amado pai Oxumaré. Oxumaré, que é simbolizado pela Oroboro, que é a cobra que cobre o próprio rabo. Essa cobra que cobre o próprio rabo tem um simbolismo de renovar, se renovar continuamente. Então, na verdade, eu penso o seguinte, que todo dia, todo minuto é o ano novo. Todo dia, todo minuto é a renovação. Então, meus avós sempre falavam, né, quando falavam de fé, falavam do orai e vigiai.
E isso nada mais é do que o orar e vigiar. Não necessariamente a oração de você ficar rezando todo o tempo, enfim, porque a gente não lembra disso, né? Mas o orar e vigiar é justamente isso, de você olhar para suas atitudes e tentar se renovar para ser melhor dia após dia. Então, nosso Pai Oxumaré está aí em todo o começo, em toda a meia-noite, né? O nosso Pai Oxumaré se faz presente para que renove-se o sol, que se renove o dia, que se renove as atitudes, que se renove os pensamentos, né? E o que de lição a gente tem para aprender com o nosso ano de 2014? Quais foram os nossos desafios que fizeram que a gente pudesse crescer? Quais são os objetivos a serem definidos para o próximo ano? São coisas que, quando chega nessa época, no dia 25, que de forma cristã comemoramos o Natal, o nosso dia 31, que de forma até com umas mandingas a gente comemora a renovação, né? Uns pulam as 7 ondinhas, outros ainda põem o louro na carteira, é a sopa de lentilha, é um monte de rituais que de repente a gente nem sabe muito bem para que serve, mas que faz sentido porque já tem uma ressonância consciencial, tem uma consciência coletiva com relação a isso, né? E se a gente puder, além disso, ter um comportamento diferente, então uma coisa que, começando já a passar algumas dicas aí de renovação, uma coisa que eu sempre me acostumei a fazer e que hoje percebo que é sim um ritual com base nos nossos sagrados orixás, todo final de ano a gente abre os armários aí, vê aquelas roupas que já ficaram curtas, aquelas roupas que a gente pode doar. Eu posso falar porque eu antigamente tinha um corpo, uma forma, né? Eu era muito mais atleta e hoje eu estou um pouco mais relaxado. Então, muitas das roupas que ainda são usáveis, eu tiro dos meus armários e faço a doação. Né? Não uma coisa velha, mas sim uma coisa que eu não vou precisar mais. Ou então pegar aqueles papéis de coisas que eu fiz, executei, planejei e eu com a Fabi lá em casa, a gente tem o costume de pôr alguns papéis e queimar e fazer uma transmutação, principalmente dos papéis daquelas dívidas vencidas, daqueles objetivos alcançados financeiramente, papéis que foram projetos que já estão em execução ou ainda que precisam de uma adaptação para que a gente possa executar. Isso tudo faz parte do nosso ritual. Então, a dica que eu dou para vocês nesse final de ano é que sejam alegres, renovem sua postura como pessoas, renove a sua forma de pensar, perdoe, né? O perdão é muito importante, perdoe a si mesmo, principalmente, porque se você não consegue se perdoar, você não vai perdoar o outro. Largue-se de processos depressivos que possam te causar algum tipo de tristeza. Então, entenda que o seu caminho, que os orixás auxiliaram, que de repente possa ter sido um pouco mais tortuoso, um pouco mais doloroso, foi uma forma de você crescer, evoluir. Entenda que o Xumaré, assim como todos os outros orixás, nos dão o benefício de um novo amanhecer, de um novo sol. Né? Então, Flávio? Eu achei muito bacana você ter falado desse ritual de final de ano. E eu particularmente faço os meus rituais. Eu gosto de sempre ter 2 velas, uma branca e uma violeta, e 2 papéis, um branco e um violeta.
Tudo que eu gosto que seja manifestado, eu escrevo no papel violeta e queimo na vela violeta. Ou, desculpa, tudo que eu gostaria que fosse transmutado, eu escrevo no papel violeta e queimo na vela violeta. E tudo que eu gostaria que fosse manifestado, eu escrevo no papel branco e queimo na vela branca, na certeza que os nossos queridos silfos, os elementares do ar, vão levar essas intenções aos planos superiores e sempre tudo dentro da lei maior, da justiça divina e do merecimento de cada um. Sem dúvida, essas coisas vão se manifestar no tempo de Deus Pai e Mãe, de acordo com a grande obra. Eu, como venho de uma caminhada xamanista, eu sou muito suspeito para falar de ervas, eu uso e abuso do mundo vegetal. E aí gostaria de fazer uma pergunta, minha querida irmã de fé, Fabi, o que você recomenda de banhos ou até mesmo de rituais com ervas para renovação? Tem alguma coisa que eu possa colocar aí na minha carteira ou deixar pendurado atrás do ouvido? O louro? O louro? O que você me recomenda aí, Fabi? Flavinho, a gente já tem as consagrados, né? Então, tem o pessoal que pega as 7 sementes de uva e guarda dentro da carteira. As sementes... Espera aí que eu vou anotar. Então tá, vamos lá, pega a caneta. Então tem as 7 sementes de uvas, que normalmente... Isso aí é mais ritual de ano novo, né? Então, todo mundo conhece as 3 folhinhas do louro, né? O louro, além do simbolismo do campeão, né, que onde veio instituída a função do louro para aqueles que alcançam as glórias, né, lá nas Olimpíadas antigas. Então, é uma das formas de você ter a certeza de que aqueles valores que você quer que sejam presentes na sua carteira continuem presentes durante todo o ano. As sementes de uva, os 7 grãos, podem ser 7 grãos de uva, podem ser 7 sementes de romã, né, também são bastante usadas. Aí vai diferir 3 ou 7, né, vai da crença. Eu gosto do 7, particularmente, sou meio suspeita, né? Deixa o 7. Tanto as uvas quanto a romã, elas são frutas bem relacionadas à Mamãe Oxum, né? Então elas... A romã, pelo fato de estar todas as sementes ali dentro, né? E a uva, pelo fato de vir em cachos, né? Elas simbolizam o agregar da Mamãe Oxum. Então, por isso que muitas vezes eles acabam se tornando aí elementos também que ficam naquele cantinho ali da carteira ou num cantinho dentro de casa que você sabe que é ali que você deposita as suas moedas, o seu tacho, o seu cofre, o seu porquinho, onde você vai contar com aquela energia do seu objetivo. O caldeirão. É que o caldeirão eu gosto de usar para outra coisa, né? Mas então, né? Aí eu já levo o tacho dos ciganos, né? Ou mesmo o cofrinho do simbolismo do juntar, do acreditar, do pôr fé naquela, ou pôr um objetivo naquele seu simbolismo, para que aquilo cresça junto com você durante o ano. Né? E a gente está falando muito de coisa material, né? Se a gente for mais para o lado energético, por exemplo, você que está ouvindo a gente esse horário, com certeza vai ter uma pedra em casa. Seja um quartzo branco, uma turmalina negra, você vai ter uma pedra dentro de casa. Então, uma coisa super legal para você fazer aí é aproveitar esse período entre Natal e Ano Novo, se você quiser, e pegar a sua turmalina negra e colocar ela num ponto estratégico da casa onde você recebe as pessoas, para que decante essa energia, né? E que o clássico do problema dos outros fiquem com os outros e não venham para mim, né? Você pode usar a questão dos banhos, uma coisa muito legal que grande parte de nós tem em casa é samambaia. A samambaia, ela é uma erva, embora seja de regência principal de Papai Oxóssi, ela vai trabalhar muito a questão da autorrenovação, do acreditar em si mesmo e do ponto de revitalização. Então ela tem outra utilidade sem ser vestimenta de caboclo? Sempre, sempre, sempre. Aí você
todo banho que você for fazer, ou mesmo as folhas, as sementes que você for colocar na carteira, lembre-se sempre de tornar algo sagrado e não mecânico. Agradeça, Pai Criador, Mãe Natureza, agradeça essa força viva do vegetal ou do mineral, se for a pedra que você vai usar, e acrescente as coisas que você precisa, dê a função para aquilo, né? Acho que o Franz e o Paul conseguem trabalhar bem legal essa parte de... Determinação seria? Sim, uma determinação, criar um foco, uma função para aquilo. Então, eu vou pôr as folhas do louro para a carteira, porque eu sei que eu tenho capacidade para, né? Então, é muito simples. Ninguém faz nenhum tipo de magia, nenhum tipo de ritual aí de final de ano, sem ter certeza de que é capaz. O que a gente gosta de fazer é, quando coloca essa intenção, é fazer uma visualização mental do objetivo alcançado, né? Então isso ajuda a focar nesse resultado, né? Então usa as sementes, as folhas e faz essa visualização. Além de fazer a visualização junto com ela, pode-se fazer uma afirmação positiva, né, daquilo que se quer, e que seja assim, que seja assim, conforme a visualização e a afirmação. Né? Essas duas ideias, né, de visualizar e afirmar, elas te ajudam a caminhar em direção a esse objetivo. Uma outra coisa que também é bastante poderosa é se imaginar já com o objetivo alcançado, sentindo-se feliz, né, de ter alcançado esse objetivo, ou talvez grato em alcançar esse objetivo. Lembre-se que quando a gente está falando disso, nós estamos falando sempre de algo que dependa de você, não é? Uma ideia, algo que você quer para você. Cuidado com projeções em cima dos outros, né? Que podem não ajudar. E, querido irmão Franz, tudo isso que foi dito pela Fabi e pelo Paul pode ser entendido como poder de realização? Isso é escrita mágica, isso é física quântica aplicada 100% do tempo. Aliás, a Umbanda, ela utiliza muito da escrita mágica, dos comportamentos, para que você atinja um objetivo maior. Então, quando eu risco um ponto, quando eu ponho uma intenção, quando eu direciono uma força, eu crio uma linha, eu crio um caminho, eu crio uma ligação. Isso, como alguns programas atrás, eu ainda não tinha esse molde. E eu falei muito da Umbanda e física quântica. E isso é física quântica aplicada. Ou seja, você tem uma intenção, projeta um movimento, faz um movimento, aquece ele com a sua fé, para que na outra ponta ele tenha ressonância. Então, trazendo isso para a Umbanda, toda vez que você acende uma vela para um orixá, muita gente fala assim, eu acendo minha vela para o orixá para proteção, né? E esquece de falar, proteção do quê? O que é se sentir protegido, né, pô? Nesse ponto é uma definição que a gente pode conversar e falar um pouco. O que é se sentir protegido? O que é se sentir, por exemplo, agradecido? Agradecido com relação ao quê? Né? E muitas vezes essa proteção, esse agradecimento, ele, é claro, uma coisa é o lado divino da coisa, outra coisa é o lado do comportamento, da ação, né? Então, eu costumo pensar que toda ação religiosa, do contrário que as pessoas pensam, ela não começa do orixá para cá, mas sim, ela é uma ligação daqui para lá. É como se os orixás estivessem esperando que nós nos conectássemos a eles com uma intenção Exatamente. positiva, mais elevada, mais
plena de amor, para que eles possam então nos acolher, não é? Exatamente, são as faixas vibratórias. Mais que isso, eu acho que o fato de nós estarmos encarnados, experienciando essa opção de tô em carne, eu preciso de ação. Aqui eu entendo, esse ano de 2014 para mim foi uma lição muito grande do agir. Não só pensar, não só planejar, mas a ação. E a partir do momento em que você conecta com os orixás, como o Paul disse, tem lá a sua intenção, sua projeção, a partir do momento em que você age, então seja simplesmente acendendo uma vela. Poxa, não tenho vela vermelha, não vou ter a vela violeta que o Flávio falou, e agora? Acende a vela branca. O fato que você precisa ali, você pode mentalizar que aquela, embora esteja aparecendo para sua vista o espectro branco, você pode imaginar que ela seja violeta e que a chama dela vai trabalhar com o violeta. Então, a partir dessa intenção e dessa tua programação disso, você se torna realizador em você mesmo. E mais do que isso, né? Vamos combinar, dependendo do horário, você não vai sair para comprar uma vela violeta hoje, né? Então, de repente não tenho as sementes de romã, mas eu vou ter as sementes de uva. Puxa, não tenho as sementes de uva. Geralmente tenho louro. Não tenho nenhum dos três. Você tem arroz aí? Cru? Ótimo. O arroz é um excelente fundamentador de prosperidade. Você pode trabalhar com outra opção. Acho que eu uma vez ouvi isso de uma pessoa muito querida, que a erva boa é a erva que você tem em casa. Inclusive, Fabi, tem até uma frase conhecida do nosso querido pai Rubens, é que as pessoas subestimam o poder de uma alface. Exatamente, exatamente. É que eu não queria que ninguém dormisse, tipo, então eu vou deixar o alface meio para depois, assim, pra gente, né? Que é um excelente calmante, energeticamente falando, é incrível. Mas se a gente vai potencializar, gente, não tem nenhum desses. Atravessa a rua, com certeza você vai ter uma planta chamada pata de vaca. Não me interessa se ela é da flor branca, se ela é da flor violeta. Hoje a gente não vai falar de diabetes, a gente vai falar de renovação. E a pata de vaca, especificamente, ela traz a energia de Oxumaré muito concentrada. Muito concentrada. 7 folhas dessa no chão da sua casa, com uma oração e uma vela que seja branca, elas renovam muito aquela energia que você... Sabe aquela lição que você quase aprendeu, mas não aprendeu? E aí ela voltou. E aí você quase aprendeu de novo e não conseguiu. E aí ela voltou. E aí a terceira e a quarta vez, os dois neurônios continuam brigando e você não aprendeu aquela lição. E aquilo continua te causando dor. 7 folhas dela, uma vela e uma oração de coração para Oxumaré, pedindo para que ele te ajude a renovar esse campo, te ajude a entender o que você não aprendeu e, se for possível, te traga isso de uma forma harmônica. Você vai ver que a mudança, ela já se instala, porque o primeiro passo já foi dado. Você quer ajuda. Você está se capacitando para pedir ajuda. E mais do que isso, você trouxe aquilo que está guardado dentro de você, seja numa oração, num bate-papo franco, porque a gente sabe que do orixá, dos senhores do alto, a gente não esconde nada. Então você pode ser você mesmo. Então dá para você conversar com ele, dá para você atingir aquilo que você precisa para crescer e ser melhor em você mesmo. E o legal é que a gente está falando aqui de, propriamente dito, de simbolismo, né? O que cada uma das coisas simboliza. Uma vez é fato que na Umbanda, quando quantas vezes você já viu o seu caboclo ou um caboclo virar e falar assim, olha, eu vou fazer um bem para uma pessoa, você deixa o nome dela, ou pensa nela, ou ainda traz uma peça de roupa, ou ainda põe no espaço mágico alguma coisa que essa pessoa use ou simbolize essa pessoa. Quando a gente faz a virada do ano, quando a gente faz um ritual, porque o Natal e o Ano Novo se tornaram um ritual.
Por mais que para algumas pessoas o Natal não exista, né, por uma questão religiosa, por uma questão de convicção, esse período, essa semana, ela é muito ritualística. Ela simboliza a renovação. E a renovação de forma consciente. Porque durante todo o ano a gente está se renovando. Só que acaba prestando atenção em coisas mais imediatas, em objetivos mais, vamos dizer assim, urgentes, né? Então, todas essas ervas, todos esses rituais, todos esses... Ele falou, a Fabi falou do arroz, né? Recentemente a gente casou e, nossa, me atacaram tanto arroz, e essa questão do arroz, ela é tão usada em todos os casamentos. Você vê filme americano aí, qualquer tipo de filme que tem um casamento, novela, o pessoal atacando e sentando arroz. Arroz no ouvido, arroz no o problema é o vestido do dia seguinte, onde você tira aquilo. Olha, eu confesso para vocês, até para quebrar, tinha arroz até na cueca, né? De tanto arroz que me atacaram. E o simbolismo do arroz é um simbolismo aí, como a Fabi falou, um simbolismo de prosperidade, um simbolismo de renovação, enfim, tem uma questão energética com relação à consciência coletiva. E, novamente, a gente está falando aqui de consciência. Todo o simbolismo, ele começa a ter uma ação e uma reação na sua vida conforme aquilo que você intenciona. Então, tem pessoas, por exemplo, eu vou falar de uma pessoa que pode ter a religião evangélica. Ele tem uma vela em casa. Para quê? Para que quando acabe a luz, ele acenda a vela. Por quê? Porque não é a visão dele. O católico já tem uma vela para acender para Jesus. Entende? Para quê? Para rezar um Pai Nosso. Vocês que estão escutando, é só falar em apagar a luz e acender a vela que vocês já querem que a magia comece, né? Exatamente. Um bandista tem a vela de tudo quanto é cor. Um bandista, você sabe que o cara é um bandista quando você vê de repente lá uma vela azul, uma vela vermelha e principalmente a vela preta. Em casa de um bandista não falta a vela preta, a vela de Exu, que é o transmutador de todas as impurezas e imperfeições. Às vezes não tem nem a branca, né? Mas a preta não falta, é incrível. E é como ele citou o Rubens, vou citar o Rubens de novo. Uma vez a gente estava num ritual lá numa gira dele, eu fui pegar pedir uma vela, eu falei assim, ô pai, você tem uma vela preta? Ele falou assim, vela preta não se nega para ninguém. Então vela preta não se nega para ninguém, mas voltando aqui ao nosso contexto, cada uma delas você cria uma intenção e faz um movimento para que essa intenção possa acontecer. Então, um planejamento de fato, né, do nosso novo ano, das nossas novas objetivos e dos nossos novos caminhos. E é importante, por isso que às vezes eu falo, né, o problema, não é o problema o cara estar numa faixa vibratória negativa ou numa faixa vibratória positiva. O problema é o cara não saber onde está. Né? Então veja aí, nesse ano, que todas as vezes que você não sabe onde você está, você gera uma dor. Porque você flutua, você transita por várias faixas vibratórias que de repente não são a sua. Né? Então, isso é uma questão de renovação também. De aprender a definir aonde você quer transitar. Quais são os objetivos que você quer. Isso tudo tem um simbolismo. Na Umbanda, eu como sacerdote, eu posso falar assim, olha, você pode pedir ali, aqueles que vão pular 7 ondinhas, peça para que cada onda, por exemplo, venha com uma virtude nova. Venha com as 7 virtudes dos orixás, que para mim é o que tem funcionado.
A primeira onda eu pulo uma virtude, a primeira onda vai me simbolizar a virtude da fé. Então a virtude da fé, eu quero que eu tenha muita fé, que eu consiga renovar as minhas crenças, os meus valores. A segunda onda é a virtude do amor, que eu possa agregar coisas que me façam me amar cada vez mais, que eu possa ver o mundo de uma forma mais harmônica. Aí, as outras virtudes, e aí eu vou definindo. E aí aquilo tem sim um simbolismo, porque começa a ter uma ação através de um elemento. O que é o mar? O mar é a vida em ação e reação 100% do tempo. Você vê maré alta, maré baixa, você vê marolas, mas sempre em movimento. Simbolizado pela água, simbolizado pela terra, ou seja, é o pisar firme no chão, é o trabalhar as emoções, é renovar hora após hora, segundo após segundo, dia após dia, os seus sentidos. Então, vem no simbolismo de cada onda, vem no simbolismo da força que a onda vem, de como você visualiza o mar, de como você respeita, e principalmente o respeito pela vida, porque para você entrar no mar, você tem que ter uma gratidão e um respeito muito grande. Se você tem um respeito pelo mar, o mar é seu amigo, seu companheiro e não é um fardo. Se você não tem o respeito pelo mar, você pode se afogar. Então, isso trazendo para o simbolismo que nossa mãe Iemanjá tem, que é o simbolismo da vida, se você tem o respeito da vida, a vida é um presente, é um dom, é uma oportunidade. Se você não tem o respeito da vida, pode se tornar um fardo. Exatamente, e aí o Franz tocou num ponto que eu considero muito especial. Muito antes de ser umbandista, eu sou surfista desde os 10 anos de idade, e já que estamos falando em renovação, eu faço um apelo a vocês, queridos irmãos de fé. Vamos renovar os nossos conceitos e as nossas responsabilidades ecológicas. Por favor, querido irmão, você que vai fazer alguma oferenda para a mamãe Iemanjá, por favor, não procure usar elementos naturais, coisas biodegradáveis, frutas, flores. Vamos evitar de colocar vidros. Não coloque um alguidar no mar, pelo amor de nossa querida mamãe. Seja consciente e tenha esse respeito que o Franz falou pelo elemento água, pelo campo sagrado de atuação de nossa querida mamãe, e renove os seus votos ecológicos com responsabilidade. Faço esse apelo de coração a você, meu querido irmão de fé. Você sabe que agora você tocou num ponto muito frágil da nossa religião, no meu ponto de vista. A gente, infelizmente, vem de um processo onde bonito é a festividade, são as pessoas, são os barquinhos, né? A gente vem lá da Praia Vermelha, lá de Salvador, com a festa para a mãe Iemanjá, ali do lado de onde hoje é a casa de Iemanjá, a casa do peso, onde se faz toda aquela encenação, aquele ritual, encenação não, né? Aquele ritual com os barquinhos. Isso hoje em dia já não tem, a gente não tem mais explicação lógica para usar aquilo. Tudo bem, eu estou comentando porque o costume é do candomblé e a gente adaptou, né? Os nossos antepassados adaptaram também para a Umbanda. Mas existe a necessidade de isopor no mar? Eu não sei, eu como bióloga fico meio emputecida, acho que é a melhor palavra. Mas ao mesmo tempo, a gente tem as opções de quer saudar a mamãe Iemanjá, quer levar palmas, quer levar rosas. Gente, levam as flores, tirem os cabos, espinhos ainda machucam, né? Precisa levar a bebida para fazer a oferenda. Eu entendo que precisa levar a bebida. Às vezes ela tem um princípio energético diferente que na flor você não vai conseguir, na fruta. Mas você não precisa deixar a garrafa, a rolha, aquele negócio de metal e o copo plástico. Me ajuda.
Entendeu? Você tem opções, você pode colocar um pouco daquele líquido e trazer esse restante, entendeu? Você não precisa poluir e, e causar esse problema. Porque no dia seguinte, o que mais me chocou, eu não sei se vocês lembram, né, se você, Franz, lembra, teve um ano que depois da meia-noite veio um guardião do mar saudar a oferenda que a gente levou. E ele parou, ele virou, ele olhou para o lado e falou assim, dá uma olhada, não é isso que a mãe quer. A mãe precisa de elemento, né? A gente entende que ela vai precisar de algum elemento para trabalhar em benefício nosso, sem dúvida. Só que só o fato dela gerar uma onda que seja, o ir e voltar dessa onda já geram elementos propiciadores, já geram elementos decantadores. Né? Então a gente vai ter que pensar um pouquinho mais. Quem mora em São Paulo já está vivendo essa realidade aí de esgotamento de recurso natural. O que a gente vai precisar passar para aprender? E não é por ser natural que é infinito, né? Até porque nosso papel é zelar. Quando você se põe na consciência de ser um bandista, falar do orixá, os senhores da cabeça, orixá, senhores da cabeça, e você fala tanto de guardião quanto um bandista, não, meu guardião, minha guardiã, lembre-se que você também é o guardião das virtudes divinas, você também é o guardião desses santuários naturais. O guardião do planeta Terra, né? Santuários naturais. O planeta Terra é um grande santuário. E nós estamos aqui... Falando em renovação, a energia do estúdio foi renovada porque acabou de chegar aqui o Pai Miúdo. Pai Miúdo, ele é responsável pela parte de magia aqui, beleza? Salve! E a gente está falando aí um especial de Ano Novo. Queria, dentro desse conceito de renovação, o que você pode falar dentro do seu conhecimento, dentro da magia que você faz, o seu ponto de vista com relação aos comportamentos? E se apresentar também, né? Salve todo mundo! Quem fala é Pai Miúdo, mais um membro da casa. E chegando, aproveitando para renovar e falando no conceito de magia, trabalhando com os tronos divinos, os geradores, né, da energia, os mentais. Eu gosto muito de tocar nesse assunto no final do ano, começo de outro. Trabalho com a morte do ano, a morte do ciclo e o início do outro. A grande chave da renovação, das iniciações. Então podemos aproveitar para trabalhar isso, dar um fim, dar uma mudança, uma renovação no que nós temos de sentimentos que estão presos, sentimentos negativos. Então nós podemos aproveitar e começar a fazer esse exercício nessa passagem de ano, em forma de oração, em forma de pedido, em forma de meditação, como cada um achar melhor. Então, pedir, rogar para que todos os sentimentos que estiverem vibrando, que eles, de forma negativa, que eles terminem, que eles findem com o ano e que peçam a entidade ou que vocês estão acostumados ou afinizados que renove essa vibração, que renove o íntimo de cada um, com magnetismos, com vibrações, com irradiações positivas e pedindo também para uma renovação da consciência. É o mais importante que nós temos nessa passagem terrena, o desenvolvimento consciencial. Vai aqui meu abraço e meu carinho, e todos pensem nisso. Renovação da consciência. Renovação de consciência, ele fala muito bem, né? Realmente a nossa missão, né? Se a gente encarna, vem para um plano espiritual, porque a Terra é um plano espiritual muito denso. Isso é um fato.
né? Onde a gente tem a oportunidade de lidar com energias muito mais harmonizadas, pessoas harmonizadas e também com pessoas que estão em busca da harmonia, né? Não vamos falar desequilibradas, mas em busca da harmonia. Se harmonizando. Se harmonizando. Então, a consciência realmente é o principal ponto que nós precisamos renovar, porque quando se tem consciência, se tem paz. Por isso que a gente fala aí em nível de orixás. Eu não vou passar, voltando na questão do mar, eu vou ser bem sincero com vocês. Eu faço as minhas oferendas dentro do meu terreiro. Eu não levo para a natureza aquilo que não é da natureza. Ou seja, eu faço com frutas. Eu faço com pensamento. Acho que a maior oferenda que eu possa dar para minha mãe é manjar o respeito com o mar. É você, de repente, ver. Às vezes as pessoas. Quer ver uma coisa que um bandista. Outro dia eu fui para a praia, a passeio mesmo. E eu vi duas pessoas. Né? Eu estava com um grupo de amigos, inclusive pessoas do terreiro, né? Que eu tive a oportunidade de depois se explicar. E tinha a gente sentado num banco, tinha outras duas pessoas tomando um sorvete num outro banco. Elas pegaram e deixaram o copo do sorvete com colher embaixo do banco. Eu não falei nada, eu não briguei, porque eu acho que é aquilo, né? Cada um tem uma consciência, eu fui pegar o pote e jogar no lixo. E um dos meus amigos virou e falou assim, nossa, mas por que você pegou? Eu falei assim, porque a praia não é dele, não é minha, a praia é nossa. Essa terra é nossa. Então, é claro que é muito difícil você pensar que você vai sair recolhendo lixo, né? De todo mundo. Não é isso, mas se você tiver a oportunidade de demonstrar com atitude, já muda o ponto de vista. Essas pessoas depois olharam para trás e viram que eu joguei no lixo, a pessoa ficou extremamente... Você viu que a pessoa teve tipo, não falei nada, mas a pessoa ficou meio... Poxa, o cara deu dessa, né? E trazendo uma reflexão um pouco mais profunda, nós exercitamos a nossa fé dentro de uma religião que acredita no processo de reencarnação. Então, meus queridos, nós temos que tomar conta do planeta para nós mesmos em outras existências. Você vai deixar o seu melhor aqui, porque enquanto você não terminar o seu aprendizado, querido irmão, é você que vai estar voltando aqui. Então, se nós não cuidarmos dos santuários naturais que nós temos hoje, dos pontos de força que nós temos hoje, nós podemos não tê-los no futuro para exercitar a nossa fé. Então fica aí a reflexão, o que você deixa para as gerações futuras, que é você mesmo numa outra existência. Você sabe que essa informação não vou ser lixeiro e tal, há uns anos atrás teve uma publicação muito bacana no Jornal de Umbanda Sagrada, eu realmente agora não me lembro o autor, onde era um texto do seu Zé Pilintra, ou era do seu Tranca-Ruas, me falando que ele era lixeiro, médico e doutor. Porque na Umbanda a gente não escolhe aquele que vai parar na frente do nosso guia. E a gente não sabe o que ele está trazendo. E muitas vezes o nosso guia, ele precisa colocar a mão lixeira no sentido de o mais não trabalhado dos nossos sentimentos, o mais talvez impuro, eu não sei, não achei uma palavra boa, mas aquela nossa maior dificuldade, onde só alguém com muita coragem e sem nojo, sem medo, sem nenhum filtro consegue colocar a mão para ajudar a tratar, né? E para tentar colocar a gente de volta para o prumo, trazer essa consciência, né? Então, lembrando aí um pouquinho do ensinamento desses pais, é a questão do mostrar o ponto onde não está tão legal assim, mesmo que seja sem palavra, mas e fazer com que a pessoa pense para na próxima ela não passar a mesma vergonha que ela passou,
ou não se sentir tão deslocada como ela se sentiu, né? Nós estamos falando justamente dessa consciência que começa a existir cada vez de uma maneira mais forte no planeta, e que a Umbanda contribui muito para isso, que é a noção do sistema, não é? Então não sou mais eu feliz. O que adianta eu feliz se o resto do mundo à minha volta não está bem? Não é? O que adianta ser eu contra o mundo? Não, isso não funciona. Não é? Já, o mundo está aí provando que isso não funciona. Ou as pessoas começam a dar as mãos umas para as outras e caminhar juntas para construir esse mundo que nós queremos, no qual nós queremos viver, um mundo de felicidade, ou nós vamos ainda estar, como diz o irmão Flávio, construindo um mundo que nem nós não vamos querer reencarnar nele depois, né? Então é justamente isso, né? Esse momento de renovação é um momento em que eu posso me perguntar, né, como que eu posso ser um ser mais iluminado, mais amoroso, mais coletivo, mais cooperativo, menos egoísta, menos individualista a partir de 2015, né? Como que eu posso fazer para mim essa caminhada? E eu convido os ouvintes a fazerem essa mesma reflexão. Eu não acho que é algo tão simples e nem que precisa ser da noite para o dia. É uma evolução contínua que contagia, né? Nós vamos, através da nossa ampliação de consciência, contagiando as pessoas à nossa volta com essa ideia, com esse conceito, com as nossas atitudes e o nosso exemplo. Até porque a gente está falando de reflexo, né? Então, por mais que aquela ideia, né? Muitas vezes fala assim, poxa, tem até um ditado que muita gente fala, né? Que fala assim, que se dane o mundo, meu nome não é Raimundo. Não tem isso? Só que em cada nível, em qualquer... Vamos supor que você esteja extremamente feliz com a sua vida, que os seus campos estão totalmente harmonizados. E você vê uma pessoa do outro lado da rua, ou vê essa situação, por exemplo, de falta de água, e você não dá a mínima, porque talvez você esteja em outro estado, em outro país, né, que não está com falta de água. Em algum nível, isso vai refletir para você. É uma rede, nós vivemos em uma rede, em forma de rede, ou seja, não a rede que aprisiona, mas a rede que precisa ser interligada, e qualquer furo na rede faz um choque como se fosse um efeito dominó, né? Então, se eu hoje, com 30 anos, não tiver consciência da minha água, do meu ar, o meu filho vai sofrer, o seu filho vai sofrer, os próximos da sua geração vão sofrer. A falta de água, por exemplo, é uma coisa que vem se anunciando, eu lembro em 90, muito pequeno, em 90, o pessoal falando de falta de água. Entendeu? E o que isso tem a ver com renovação? É que agora doeu o calo. Agora estamos numa época de renovação de perspectiva. Então, ano após ano, eu falo desde 90, que eu dei uma consciência um pouco maior do mundo, que eu era criança, não se foi renovada a consciência com relação à água. Mesmos comportamentos, mesmos resultados. E leve isso para a sua vida. Mesmos comportamentos, mesmos resultados. Ou seja, por mais que naquela época não se tinha falta de água, mas já tinha sendo anunciada, isso foi tomando uma proporção que hoje em São Paulo a gente pede, pelo amor de Deus, aí que as chuvas, a natureza nos nos perdoe, vamos por assim, para que as nossas represas possam ser enchidas. Mas mais do que isso, a natureza está nos conscientizando de que toda ação gera uma reação. A colheita é obrigatória, o plantio é opcional. Então, veja, tudo, e eu acho que o tempo é uma questão de ponto de vista, né? Porque, embora cada um tenha uma idade, o tempo não existe. Então,
espiritualmente, você sempre vai ter um tempo de se conscientizar. Então, se você... E em 2015, talvez, o que a gente está querendo mostrar aqui é que você não precisa se renovar através da dor. Você não precisa ser dor, você não precisa ter dor para viver. Você pode se conscientizar através do ponto de vista, através de querer olhar. Né? Olhe para você mesmo, olhe como você tem andado pelo mundo, olhe para o seu corpo, olhe para a sua mente, olhe para a sua casa, olhe para o seu campo financeiro e veja qual é o ponto que está com dor, o que eu posso renovar, quais são os comportamentos que têm levado a esse resultado. Né? E ordene, peça para o seu pai Ogum te pôr no caminho de ordem, para que você possa andar por linha reta, para sua mãe Ansã te dar o movimento necessário que você precisa ter para que você consiga chegar no seu objetivo, que a sua mãe Oxum possa agregar os sentidos certos para a sua caminhada, que o seu pai Oxóssi possa expandir e que você seja sempre aberto ao conhecimento, que o seu pai Obaluaê possa te mostrar as escadas a ser trilhadas, que seu pai Omolu possa, como o pai Miúdo falou, sempre dar o benefício acho que se renovar, se reviver junto com o nosso pai Oxumaré, que nossa mãe Oiá possa nos dar a consciência que o tempo não existe, o tempo é simplesmente uma forma de nos situarmos, mas que por esse tempo a gente possa crescer espiritualmente, que nosso Pai Oxalá nos dê paz para que a gente alcance tudo isso, e Pai Xangô nos dê equilíbrio, assim como nossa mãe Egunitá possa nos dar o combustível necessário para que a gente possa se renovar dia após dia. E assim todos os orixás, nosso Pai Exu, possa nos abrir campos imensos aí de vazio para que a gente possa complementar com as virtudes dos orixás. Que nossa Mãe Pombogira possa nos dar a vida e vitalidade para que a gente possa dar vida a tudo aquilo que a gente faz e busca. E que as intenções de nosso Pai Exu Mirim possa nos conduzir a melhores intenções para que os nossos projetos tenham sentido. Então, com a luz de todos os orixás, obrigado a mais um ano do Instituto Cultural e Social Plenitude, do CJ, obrigado ao Flávio, obrigado ao Paul, obrigado aos nossos convidados, a Fabi Cardoso e ao Pai Miúdo. E eu quero que vocês deem as suas palavras aí. Axé a todos, boas festas, boa virada de ano e que 2015 chegue com muita paz e harmonia a cada um de vocês. Salve, salve. Falando da renovação e falando do que mundo nós vamos deixar para os nossos filhos, não podemos esquecer, tanto como pais biológicos como pais sacerdotes, pensar em que filhos nós vamos deixar para esse mundo também. Salve. Meus queridos irmãos de fé, mais uma vez muito obrigado por esse ano que passamos lado a lado. Axé, ano que vem estamos aí de novo, juntos caminhando por um mundo melhor. Gratidão e um feliz 2015. Vou aproveitar então e vou encerrar o nosso programa agradecendo os sagrados papais e mamães orixás, Divino Pai Criador, Mamãe Natureza, agradecendo pela oportunidade aí que a gente teve de um 2014 de aprendizados, de trocas, de conquistas e realizações. E também, na cara de pau, sempre pedindo, né? Para que eles continuem nos direcionando, para que a gente tenha um 2015 melhor do que foi 2014. Que nós sejamos pessoas melhores, que a gente tenha os nossos objetivos com maior clareza. E, acima de tudo,
que a gente consiga desenvolver aí tudo que a gente se programa para isso. E boas festas para todo mundo. É isso aí, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado. É uma frase que eu gosto de cantar, de vivenciar, que Umbanda, para mim, não é só uma religião, mas é um estilo de vida. E meu estilo de vida liberta a minha mente. Eu sou completamente louco, mas um louco consciente. Axé. Você ouviu, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Oferecimento Instituto Cultural e Social Plenitude. Estamos localizados na Rua Doutor Sérgio Meira, 41, Barra Funda, São Paulo. Maiores informações no e-mail umbandaconsciente@gmail.com.